A medalha Levi Carneiro, conferida somente aos consórcios que alcançam, no mínimo, 30 anos de atividade ininterrupta em benefício do Instituto dos Advogados Brasileiros. Associe-se. E, por fim, convido o doutor Carlos Eduardo de Campos Machado. Esse é garoto, associado há 31 anos na Casa de Montezuma. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu saúdo os membros da mesa, Edmê Cardoso, nosso Jorge Folena. É uma felicidade estar aqui recebendo essa medalha, não é, com esses agraciados, né, em conjunto, o Raudênio, que eu não tive a oportunidade de tê-lo como relator no TRF, né, processo que não tive essa sorte, mas, obviamente, a sua fama, o seu julgamento, o seu senso de justiça lá ultrapassava as fronteiras do caso civil e na área criminal. Todos nós sabemos da sua história, da sua importância do Tribunal Regional Federal. Doutor Salvador, estava lembrando aqui, né, figura tão ilustre, o tempo vai passando, a gente vai esquecendo das coisas, né, mas o filho não esquece. Lembra? O senhor integrou uma lista sêxtupla com meu pai em 1991, se eu não me engano, no Tribunal de Justiça. Era uma lista para o Tribunal de Justiça, final do mandato do Jorge Loretti, início do Antônio Carlos Amorim, e a vaga era do Tribunal de Justiça. A ordem, depois de vários anos sem fazer uma lista por conta da questão do Carlos Alberto Direito, se ele tinha tempo de advocacia ou não tinha tempo de advocacia. O tribunal, que eram 70 membros, estavam reduzidos para 42, e abriam-se ali, acho que 6 vagas logo. E a primeira vaga, então, para ser votado, várias pessoas se inscreveram na ordem, Esther Kozovski, Jorge Tavares, tal. Meu pai se inscreveu, e a lista saiu com o seu nome, do meu pai, Erval Basílio, João Mestieri, e os outros dois, a memória me falha. Mas aconteceu uma situação ímpar. Embora o Supremo já tivesse decidido que vaga de justiça era do Justiça e vaga do Alçada era do Alçada, e concorriam, eram listas distintas, o presidente Antônio Carlos Amorim, desse que acabava de assumir, não quis dar andamento à lista para o Alçada e achou que só iria promover para o Justiça pessoas, advogados que tinham entrado pelo quinto, eram juízes de alçada para preencher a vaga do Tribunal de Justiça, e que todos teriam que concorrer para o Tribunal de Alçada. E aí o senhor não concorreu, meu pai não concorreu, porque o Alçada cuidava de matérias que não eram afetas ao exercício profissional dele. Mas me lembrei desse episódio aqui de mais de 30 anos, né? Eu não era nem membro do IAB na época, com certeza. Não era nem membro do IAB na época, mais de 30 anos. Bom, a vantagem de falar por último é que várias coisas que a gente aqui vai anotando já foram ditas, né, sobre Montezuma, Levi Carneiro, e até nos processos da Justiça Militar, a organização, às vezes quem falava por último tinha essa vantagem, porque o Heleno Fragoso já tinha falado do direito, outros advogados já tinham falado sobre a prova, dissecado a prova, e quem falava por último, muitas vezes o Evaristo, que tinha uma oratória mais impressionante, ele podia flanar livremente com relação com as questões da emoção e aspectos do caso que eram relevantes, sem ter que se ater a determinadas informações que tinham que ser passadas para os julgadores. Mas eu quero registrar aqui sobre Francisco Gomes Brandão Montezuma e Levi Carneiro, uma característica importante que tem a ver com um pouco a minha vida, a minha formação e a minha decisão de ser advogado. Meu pai, como você sabe, a família dele de pai, família de fazendeiros, começou em Miracema, meu avô em Itapiruna, Macaé. Então a fazenda era muito grande, e a família acabou se dividindo. Meu bisavô teve 9 filhos, uns ficaram fazendeiros e outros profissionais liberais. Tio Tomé foi presidente da ordem, tio Oscar
dentista. Tio Tobias foi para a educação, foi secretário de educação, e outros ficaram na fazenda como meu avô. E meu pai não, fez a opção de ser profissional liberal e ser advogado. E ele sempre dizia por que a advocacia, naquele tempo, década de 70, Guerra Fria, aquela coisa de o comunismo se expandindo e as pessoas tinham medo. Meu avô, porque vivia da terra e do gado, tinha um medo da desapropriação, tinha medo de reforma agrária, tinha medo dessa, dos temas que tinham na época. Às vezes, até na fazenda, com medo de reforma agrária, andava armado, com medo de ser assassinado. Havia um tempo essa tensão. E meu pai disse que entendeu porque meu avô estudou medicina na Suíça e resolveu viver, ao invés do trabalho dele, do seu valor pessoal, resolveu viver da terra e viver do gado, viver da propriedade, e ao invés de viver da sua formação pessoal, que era espetacular, era uma figura extraordinária, como o Sérgio acabou de retratar. E meu pai dizia, a vantagem de ser, na nossa família, ele advogado, minha mãe médica, meu filho, qualquer que seja o sistema político, qualquer que seja o sistema de distribuição de renda, sempre vai haver lugar para um advogado, sempre vai haver lugar para um médico. A gente vive do nosso valor, do que nós somos. A gente se constrói para exercer a profissão, para nos sustentarmos e sustentarmos os nossos familiares. Nós não vivemos da propriedade em si, nós não vivemos de bens, nós vivemos de um valor pessoal. E esse é o maior patrimônio que a gente tem. Então, foi uma mensagem que meu pai me passou, que é o que eu vejo aqui, né, quando a gente fala de Montezuma e Levi Carneiro. Quem foi Montezuma? Não é? Baiano, pais humildes, o pai era branco, a mãe negra, ele mulato, né? Numa época, obviamente, que o preconceito era enorme. O pai achou que para ter uma ascensão social deveria ir através da igreja, fazer o seminário, mas ele não foi bem nos estudos ali, estudou um pouco de medicina, foi para Coimbra, e pelo seu valor pessoal, lá em Coimbra, se tornou um líder dentro da faculdade, dos brasileiros que estavam lá, e quando voltou, por toda esse brilho pessoal dele, que de Coimbra ele trouxe, na Bahia se movimentou pela independência, não só da Bahia, né? Quando ele volta, o vice-governador, havia uma orientação, a Bahia se dirigia diretamente à corte em Portugal, o rei já havia voltado em 1821, e ele se reuniu, então, ele achava que o vice-governador tinha que se reportar ao poder central no Rio de Janeiro, ao imperador, e não a Portugal, já no senso de criar, né, a nossa nacionalidade, a nossa coisa aqui de Brasil, que ainda não era independente. E ele, então, começou com essa campanha, se reuniu com o vice-governador para que fizesse isso, para que tinha sido um conselheiro dele, um tutor, um orientador, um mestre, para aconselhá-lo a se dirigir direto a Dom Pedro, no Rio, e não à corte em Portugal, romper com a corte, e não convenceu esse seu mestre. Ao final, então, ele disse, então, lhe peço 1000 desculpas, mas autorização para não lhe visitar mais, não virei mais aqui, já que não consigo demovê-lo dessa ideia, e vou defender a minha luta, a minha bandeira, com toda a ênfase e todo o fervor, porque nela acredito, né, de criarmos um Brasil com um rompimento e não nos sujeitarmos a essa coisa de Portugal. E o vice-governador disse que sim, se levantaram, deram um abraço fraterno de amigos, de mestre e Pilo, um abraço fraterno, e assim ele seguiu. E assim ele começou com a luta pela independência, que a Bahia tinha que se dirigir ao Rio de Janeiro, e aí ganhou uma vereança, e aí veio para o Rio de Janeiro, e com a independência foi deputado constituinte em 1823, aí Dom Pedro dissolve aquela constituinte, e ele vai para o exílio, e depois volta, e em cima do seu valor pessoal, do seu conhecimento, da sua liderança, é que ele se fez, se projetou e foi esse monstro, esse gigante com a sua produção. Haldane falou, encontrou um livro dele na Bélgica, não é?
a partir desse valor, criaram o IAB, e ele, então, presidente do IAB, e é a Casa de Montezuma, e tudo que ele realizou na vida é fruto do valor dele, pessoal, tudo que ele alcançou, num momento onde o preconceito era gigantesco, e ele conseguiu romper fronteiras. Ofereceram para ele um título de barão, e ele disse que não aceitou o título de barão, porque mais aceitou comenda do Cruzeiro do Sul, alguma coisa assim, né? Não é uma outra comenda, mas não que criasse uma nobreza, algo que ele não acreditava, que achava que só ia depreciá-lo e afastá-lo das suas ideias, do seu campo de atuação. Então, acho que essa é uma mensagem que eu vejo da Casa de Montezuma. A Montezuma é o cara que se fez pelo seu valor pessoal, né, pelas suas lutas. Da mesma forma, Levi Carneiro, não é? Meu conterrâneo, nascido em nossa querida Niterói, que eu tenho um carinho, eu sou um niteroense apaixonado, fico bravo com um certo preconceito que ainda tem aqui no Rio de Janeiro com relação a nós, os niteroenses, são os vetcongues, são, né, no tribunal, na fusão, várias coisas, terra de Araribóia. No outro dia, travei um debate com Castelar no grupo da SACERJ sobre isso, o quanto é injusta essa visão de que todos os males da Guanabara, do Rio de Janeiro, vêm por conta da fusão com aquela terra desgraçada, que é o outro lado da Bahia, aquele pessoal retrógrado, sem ver que, na minha visão, que os problemas do Rio são de permitirem a transferência da capital para Brasília. Isso gerou o esvaziamento da Guanabara, o esvaziamento do Rio de Janeiro, e não a fusão com o Estado do Rio, que veio para tentar salvar e botar algumas coisas que o Rio de Janeiro não tinha, agricultura, e hoje o petróleo, onde é que está o petróleo? Está lá no antigo do Estado do Rio. Não é? O que sustenta esse Estado é o antigo Estado do Rio. Onde é que está o petróleo? Qual é a grande fonte de receita? Isso aqui é o petróleo. Petrópolis é antigo Estado do Rio, tudo é antigo Estado do Rio. E o Castelar me mandou um livro do Araribóia, já é tão Araribóia assim, ele estava estudando esse livro maravilhoso que ele fez aí, da poder punitivo, as punições no século XVI dos indígenas, e me mandou ver essa coisa que a gente tem, e uma das coisas que eu fiquei muito feliz quando fui estudar Levi Carneiro é exatamente isso, que ele também, nascido em Niterói, em 1882, não é? Se não me engano, acho que é essa data, 1882, e vem depois fazer faculdade no Rio de Janeiro, faz na atual UFRJ, e aí, por conta das suas ideias, já foi consultor-geral da República em 1930, e tudo aquilo que o doutor Rodene falou, Academia Brasileira de Letras, Tribunal de Haia, tudo por conta do valor dele, não é? Constituinte, também como perdeu o mandato como Montezuma, através do golpe do Estado Novo, em 37, mas foi importantíssimo na Constituinte de 34, ou seja, então são pessoas que, se olhar todos os cargos, tudo aquilo que Levi Carneiro alcançou na vida e toda essa projeção, nossa, é enorme a educação por conta do valor da sentar, ler, estudar, ter conhecimento, produzir cultura, produzir conhecimento, difundir, discutir com as pessoas. Eu acho que essa é a, a, a mensagem que eu vejo dessas duas pessoas, que é aquilo que eu recebi do meu pai, não é? E foi o que me fez ser advogado, e é o que eu passo para o meu filho, para os meus colegas de escritório. A nobreza que eu vejo da profissão de advogado é que a gente não é indústria, você não vende um produto, você vende você mesmo. A pessoa vem e contrata você pelo seu valor, pela reputação que você alcança com o seu trabalho. E temos que trabalhar esse produto o tempo todo. Temos que estar lendo o tempo todo, estudando e fazendo também nas nossas posições com a delicadeza, com a firmeza necessária, ter o conhecimento, fazer valer as nossas posições e ter também o trato cortês com aqueles que são nossos opositores. Temos que ter o respeito. Vemos aí Montezuma, com seu exílio, voltou, depois é agraciado, criado o IAB, não é? Ele é presidente. Levi Carneiro, a mesma coisa, né? Veio, perdeu o mandato, mas depois vai para a Academia Brasileira de Letras. Então, você tem que... A vida, assim como a advocacia criminal, é exatamente isso. Sempre há pedras no caminho, não é? Jorge Tavares fez uma palestra linda de advocacia criminal, a gente está o tempo todo dando o pontapé no não.
mas o pontapé não pode ser uma canelada, não é? Não pode ser o estilo Júnior Baiano. Esse pontapé no não pode ter a sofisticação, pode ter de um Pelé, de um Maradona. Se a gente não chegar lá, a gente deve buscar isso, né? Um pontapé no não, mas um pontapé que tenha até uma certa beleza e delicadeza com o adversário. Não é entrar na canela e sair quebrando, arrebentando. Não é assim que se defende as posições jurídicas, as posições que vemos ao longo de nossas vidas, quando temos as pedras no caminho, né? Eu não posso deixar de falar, obviamente, das minhas referências profissionais, né? A primeira delas obviamente, meu pai, que eu já desde novo, as pessoas pensam assim, desde novo, eu, criança, provavelmente com uns 4, 5 anos de idade, eu lembro que meu pai me levou, fui com ele visitar Leopoldo Heitor no cárcere. Eu lembro nitidamente a sala, as grades e tal. Sentamos lá, ele conversou, eu era criança, não entendia nada do que estava da conversa, não estava acompanhando, mas estava ali. Então, sempre meu pai me levou nessas questões de fazer audiência, às vezes fora, no Rio, pegava os filhos e levava para comer galinha frita na estrada. Então, sempre acompanhei muito o exercício profissional e ele, apaixonado pela profissão, é óbvio que ele falava muito da profissão, dos casos de exercício. Quem conhece o Luiz Guilherme, a gente tem nessa coisa de, às vezes, no início da carreira, então a gente reunia nos bares para ficar discutindo habeas corpus, essas coisas, né? Nossas mulheres já tinham faculdade de direito de ficar acompanhando a gente ali, né? Tamanha paixão pelo aquilo que estava nos envolvendo. E meu pai foi assim. Então, embora eu tenha entrado na faculdade depois com 17, acho que desde os 5 eu ouço as questões de penal, os casos, como se resolve, os julgamentos. Foi uma grande referência que me passou a questão do estudo, de você trabalhar estudando o caso, antes de discutir qualquer questão. Meu filho, estuda essa questão, estuda antes. Você está com a ideia, não adianta você ter ideia sem conhecer o assunto. Vai conhecer o assunto antes, lê o processo, lê o direito, tá? E aí a gente senta para conversar. Não dá opinião de forma leviana, que é uma coisa que até hoje, acho que eu peguei isso do meu pai, às vezes até me irrito com isso, quando as pessoas dão opinião num assunto que elas não leram 3 linhas sobre aquilo, mas já têm uma opinião formada e querem defender aquilo de forma enfática. Eu acho para determinados temas isso vale, para processo, para trabalho, de jeito nenhum. A gente tem que se dedicar, não é, e estudar a fundo os problemas que nos apresentam. Tive Evandro e Evaristo, foram grandes figuras. A nossa geração ainda pegou, a Márcia conviveu muito com o ministro Evandro. Eu conheci o ministro Evandro, né, através do meu pai, e ele passava as férias dele em Macaé, na mesma rua onde meu avô tinha a casa, do Carnaval. A casa dele era de frente para a praia, meu avô tinha umas casas atrás. Encontrava sempre com ele, Ranieri, já falei isso no outro dia. Eu tinha a graça, eu estava começando, estudando direito, e ele me chamava pelo nome, Carlos Eduardo. Como vários chamavam de Ronaldinho, você pode ter sido, né, o Ricardinho e tal, essa coisa, e eu não era Ronaldo, e ele chamava, mas ele também tinha facilidade que um filho dele era Carlos Eduardo, então meu nome era fácil dele guardar, e foi admirável, estudante de direito, eu e Geraldo, né, não fomos juntos, mas nos encontramos lá, nós apaixonados pela questão do direito penal, e que eu acordo, não consigo dormir, eu acordava à tarde, para ir na faculdade eu não acordava, mas para ir a Cabo Frio ver o Júlio Dock Street, Evandro e Evaristo, eu acordei às 8 horas da manhã, não conseguia dormir mais, não entendi, bom, vou pegar o carro, vou para Cabo Frio, deve ser isso. E fui para lá e conseguimos, com muita guerra, entrar e ver aquele júri admirável, né, o desempenho do Evandro, ali na tribuna do Evaristo, então, que ele falou, nossa, aquela voz portentosa, herança do pai dele. O Evaristo tinha uma capacidade na tribuna, que com poucos minutos já mexia com as nossas emoções. Eu lembro o júri do doutor Aníbal, nossa, que admiração que eu tinha pelo Evaristo. Olhava assim, você pensa, nossa, eu quero ser igual esse cara, igual o meu pai, é isso que eu tinha. O Evandro, com estilos diferentes. O Evandro inovou na advocacia criminal, foi estilo bossa nova, de uma argumentação mais direta, enfim. O Jorge Tavares, eu lembro da palestra que a advocacia você dá o pontapé no não, ele cita o exemplo de como é que era, com uma suavidade, um cliente preso em Marechal Hermes, ele ligando para a delegacia, a telefonista não completava a ligação nunca, ele falou, minha filha, tem um homem preso lá, eu sou advogado, estou precisando falar com esse senhor, a filha dele está aqui do meu lado desesperada, você, por favor, completa a ligação. Ah, por não, doutor, foi lá e completou a ligação que ele estava esperando. Então, é isso, são pequenas coisas que a gente tem que ter essa determinação e com argumento, com delicadeza,
dar o pontapé no não, mas que não seja aquele pontapé, como o Jorge Tavares fez, de dar canelada, de sair gritando, de fazer grosserias. Isso é inaceitável. Augusto Thompson, que foi uma graça que caiu na minha vida, conheci através do Luiz Guilherme, né, que também conviveu muito e talvez até mais, que veio trabalhar, foi um segundo pai, passou esse rigor. Thompson esmiuçava o processo, lia o direito, extremamente detalhista, passando o tempo todo a responsabilidade no exercício profissional, além de uma figura maravilhosa, de tê-lo no escritório, os livros que ele escreveu, Quem são os criminosos, questão penitenciária, o Thompson escreveu, sobretudo, criminologia, direito penal. Ele só não gostava muito de processo penal, mas até todo processo penal ele tinha um trabalho, porque é um trabalho escrito. Barandier, Márcio está aqui, o pai dele também é uma referência de advogado preparado, firme, extremamente gentil no trato, delicado com nós, os colegas mais jovens, né, que às vezes certas pessoas têm a soberba, mas fomos acolhidos por esses grandes mestres, esses maravilhosos advogados. Barandier tinha uma coisa que o Tess falou que o Heleno tinha isso, eu não sabia. Ele sempre tinha uma frase para você, no caso, o advogado da moda. Tinha um caso rumoroso, advogado da moda. Sempre falava, qualquer pessoa, ele tinha uma frase própria para aquela pessoa, era de uma delicadeza. E um advogado, no caso que nós atuamos juntos, extremamente detalhista também, na questão do direito, da prova, no despacho. Bom, falando dos meus ídolos aqui, ídolos, não vou deixar de falar. O Ilídio Moura, que é vivo ainda também pela delicadeza, pela forma também que atua, detalhado, extremamente preparado. Vou passar aqui para uma referência do IAB, rapidamente. O IAB, quem me trouxe para o IAB, não posso deixar de prestar homenagem, o Paulo Ladeira, que foi quem me levou para a Procuradoria. Às vezes as pessoas esquecem, o Paulo Ladeira, uma importância enorme na minha vida, na do Renato também. O Renato era o queridinho do Paulo Ladeira, assim, número um homem ligado na arte, na música clássica, uma figura extraordinária, e que falava muito isso, você tem que se mexer. Casatão me levou para a Procuradoria da OAB, esses locais são bons, você vai conhecer as pessoas, você vai poder conviver com advogados experientes, mais velhos, daí eu estar aqui há tantos anos. Não é? Se eu tinha um curso, uma pós-graduação fora, foi ele que assinou, que me trouxe para o IAB, e carinho enorme, muita saudade do Paulo Ladeira. Primeira vez que eu fui nomeado para uma comissão permanente de direito penal, recebi aquele ofício, a portaria, nossa, que coisa. Eu estou nomeado comissão permanente do IAB, presidente João Mestieri, da coisa. Fomos para a primeira reunião, eu lá sentado, com 30 e poucos anos, Mestieri presidindo, né, uma experiência que começa a sentir, estou começando a entrar para o grupo, né, e as questões, como a gente discute nas comissões, questões jurídicas, relevantes, o quanto o IAB agrega a gente. E aí, teve um momento que eu frequentei menos o IAB e voltamos, não me engano, no mandato do próprio Maués, exatamente, que o Fernando Fragoso era o presidente da Comissão de Direito Penal e deu um dinamismo extraordinário, fazendo uma revisão do projeto do Código de Processo Penal, que era o projeto Hamilton Carvalho. Então, um grupo imenso, as reuniões, dividia cada um, aquilo, nossa, foi um renascer para mim de atividade no IAB, e ficamos todos muito empolgados, tanto que, ao final, havia uma candidatura que viria de fora, houve um grupo que se uniu para eleger o Fernando, presidente do IAB, e acho que foi uma virada em termos de atividade, de intensidade, que ele era muito dinâmico, não só como presidente da comissão, mas depois presidente do IAB. Não é? E aí, na gestão do Fernando, eu fui presidente da Comissão de Direito Penal e, pegando um pouco carona naquele trabalho que ele tinha feito, tantas eram as alterações que nós resolvemos apresentar um projeto de Código de Processo Penal do próprio IAB, que foi um marco, e o Miro Teixeira, que está aí, foi quem apresentou no Congresso Nacional para seguir ali em apenso e serem discutidas algumas questões lá. Hoje, infelizmente, com o passar dos anos, é uma coisa de 2010, várias questões novas surgem sobre a prova digital e tudo, e é que aquele projeto, obviamente, está precisando de uma séria atualização. O Técio Lins e Silva também, o Técio foi um presidente admirável, aí já começa dando uma projeção ao IAB, um dinamismo, cobrando bastante de todos os diretores na atuação. O Técio tem uma coisa dinâmico, cobra. A reforma disciplinar ele cuidou pessoalmente, escolhendo quem vai reformar os quadros, limpar os quadros, carpete, vinha aqui com um dinamismo, uma coisa impressionante também. O Técio
sobre todos os aspectos. É um advogado que se dedica maravilhosamente à defesa dos clientes dele, direitos humanos desde o tempo da ditadura, não era formado, mas já saiu atuando. Ao IAB se dedicou de forma extraordinária. Hoje ele não pôde vir, que estão revigorando a Casa de Rui Barbosa, ele está lá, aposta novos conselheiros. Não posso deixar de registrar aqui a admiração pelo Técio, pelo advogado, pelo trabalho que ele fez aqui. E o Técio tem um ânimo, às vezes, meio beligerante. Ele não sabe se ele está brigando com a gente, não. Tem dias que eu acho que ele está brigado comigo, que não está, mas eu ignoro, vou falando com ele. Oi, Técio, tudo bem? E tal, tá. E a gente passa por cima disso, vai falando, ele vai falando muito bem. Ele é muito elegante, é muito gentil, aí vai, fala. É ótimo, porque... É, bom, a Rita, depois veio o mandato da Rita, a Rita pegou Covid e tal, uma outra coisa, já aproveitando a era digital, cuidando de fazer, ela quis fazer a reforma do estatuto, antecipar a estatuinte, onde foi feita uma coisa que era a vontade dela, proibir a reeleição, né? Aumentar o mandato, ao invés de 2 anos mais 2, que o Fernando Fragoso colocou o mandato de a reeleição, que eram 2 anos e não tinha reeleição. 2 mais 2, achou que era muito, e para não personificar, não personalizar demais o comando do IAB, ela sugeriu, então, e foi feita essa reforma do Estatuto, aumentou-se em 1 ano o mandato e foi vedada a reeleição sucessiva. E assim foi feito, e bem cedida, ela foi uma presidente notável. O Sidney, eu não preciso falar aqui de viva voz, né? Ensina a gente como é que os problemas vão chegando, que essa cadeira aí tem um peso, e ele, com essa fleugma dele, essa elegância, vai resolvendo, vai administrando. Hoje as coisas com a internet, com os haters, hoje é uma coisa que o IAB do passado não tinha, acho que os conflitos são maiores, o presidente tem que ser um algodão ali entre os cristais para que a coisa não estoure, não fique, né, quebrando, e ele tem feito isso de forma admirável. Tenho um carinho, uma admiração pelo Sidney, pela forma como ele conduz o IAB, com o braço dele direito aí, a Leila, acho que estão todos de parabéns. E o Sidney tem um mérito que esse é absoluto, e é com que o ponto que eu vou encerrar aqui no final. Quer dizer, na gestão do Técio, o Candinho já estava um pouco adoentado e não estava conseguindo ajudar o Técio na vice-presidência. E o Técio, então, conversando com o Jackson Grossman, e numa reunião, quem poderia vir para ser vice-presidente e ajudar, o Jackson sugeriu, não, o Sérgio Tostes achou ótimo, e trouxe o Sérgio Tostes para vir compor a diretoria como vice-presidente, o Técio até com a visão de um possível candidato à sucessão à presidência do IAB. Essa é a verdade. O Sérgio veio, ficou como terceiro vice, e, infelizmente, essa semente que o Técio plantou, né, acho que uma falha, faço um meia-culpa, todos nós, não floresceu como poderia, mas o IAB seguiu muito bem com a Rita. O Sérgio foi primeiro vice da Rita Cortez, mas agora acho que o Sérgio, na gestão do Sidney, o Sidney resgatou ao pedido do Sérgio como orador, o Sérgio tem podido mostrar de forma clara e registrar o nome dele na história do IAB, nessas sessões que estão gravadas, o trabalho dele, um advogado extraordinário. O Sérgio foi das maiores bancas do Rio de Janeiro, na final da década de 70, década de 80, com toda certeza, era o grande escritório, e sempre se dedicou à OAB, ao IAB, e um profissional, eu digo, das maiores bancas, firme nas posições, extremamente firme, não seria sucesso se não fosse firme, e absolutamente delicado na forma do trato, né? A firmeza das posições que ele tem, que a família tem, mas que sabe colocar sem agredir. Não é? O Sérgio jamais ouve qualquer coisa de alguém reclamar que o Sérgio foi grosseiro, que o Sérgio falou de uma forma indevida, magoar alguém. O Sérgio é firme e educado, como deve ser. Na verdade, como está na história do IAB. Desde Montezuma, que abraçou o seu conselheiro com o qual ele não concordava mais, e deram um abraço fraterno, né? Desde Levi Carneiro, na sua atuação por todos os lados. E é assim que eu acho que o IAB deve seguir, né? Espaço das divergências, do debate, mas de forma cordial, gentil, sem
grandes atropelos e sem caneladas. E assim, se Deus quiser, vamos prosseguir. Eu quero agradecer aqui a presença de amigos da minha gestão, meus colegas de escritório que vieram, tem aqui 2 estagiários para ver, procura entender o que é a casa, né, de Montezuma, do IAB, meu filho, meu irmão que estava lá atrás, Tobias, Tito, Antônio Alberto, Argolo, Geraldo Prado, meu parceiro, né, de faculdade, Márcia Diniz. Esse grupo aqui é um grupo de 35 anos, Márcia Diniz, Renato Tonini, eu, Luiz Guilherme Castelar, que faziam um curso de pós-graduação da PUC, advogados de 28 anos, né, empolgados, começando, né, já passamos por essa fase e estou muito feliz. Eu tenho aqui membros da minha família, meu irmão, meu filho e meus irmãos de vida, né? Meus irmãos de ideal, Márcio Barandier, Laerte também, que é um grande parceiro, Horácio Cariello, nossa, trabalhamos juntos no Nilo Batista, né? Que era também essa coisa de cobrança, o Nilo espetacular lá, fazendo as nossas cobranças de casos, a mesma coisa de estudo, o perfeccionismo, a dedicação dele. Então, é isso que eu queria passar aqui, nesse momento, que é um momento, né, Etirene, de a gente fazer um pouco, nossa, 31 anos de IAB, 41 anos de carteira vermelha da OAB. Tenho 41 anos de carteira da OAB. Eu sempre brinco, com essa cara de criança, mas ainda já tenho 41 anos de carteira da OAB. Então, como todos já falaram do conteúdo, eu pude fazer aqui flanar livremente, né, das coisas que foram importantes na minha vida, que me marcaram, e acho que são nortes, né, para a advocacia. Agradeço, Sidney, a você, Leila, essa brilhante ideia de fazer essa coisa da medalha Montezuma, que serve para isso, para a gente resgatar um pouco aqui o que eu fiz, a história do IAB, da minha vivência. 2 anos de presidente de comissão, 11 anos de diretoria, e vamos seguindo trabalhando. Muito obrigado a vocês. Associe-se.